Deus tem movido meu coração nessa noite, e eu tenho vindo com a mensagem da parte de Deus para a sua vida, e eu sei que você vai sair daqui abençoado por ela, porque a palavra de Deus, ela vai gerar a vida dentro de você, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então eu tenho certeza que hoje, eu já vou profetizar, o Senhor vai restaurar chamados aqui, o Senhor vai restaurar ministérios aqui. Eu quero que você seja profeta na vida da pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: eu não sei se aconteceu alguma coisa no meio do caminho, diga para ela: o Senhor restaurará propósitos. Aleluia. Coloca ali para mim, slide. Deus é maravilhoso. E o tema da mensagem de hoje é essa: não troque o seu propósito por uma proposta. Olhe para teu irmão e repita essa frase para ele, diga isso. Fale mais uma vez, para o outro lado agora, fale para o outro lado agora. Amém? Você vai entender que o propósito de Deus na sua vida, ele deve ser preservado. Você deve cuidar do propósito de Deus na sua vida, como quem cuida de algo valioso, algo precioso, algo que você não dispensa, algo que você não abre mão, algo que você não negocia. E essa semana Deus falou muito comigo sobre isso. Você pode ter certeza que tudo que eu pregar aqui, Deus falou primeiro comigo. Eu não quero apenas trazer uma boa mensagem para você, eu quero trazer aquilo que Deus tem movido meu coração. E eu já entendi que quando Deus fala comigo, é porque Deus quer falar com a igreja também. Então, se Deus está tratando você, Ele também está me tratando. Se Deus está restaurando você, Ele também está me restaurando. Se Deus está curando você, Ele também está me curando. Quem crê assim, diga glória a Deus. Diga forte para a pessoa que está do seu lado: o propósito de Deus na sua vida, Deus te ajudará a preservar. Amém? E eu quero ler em Gênesis 25, 21 a 34, esse texto que ele vai retratar uma história, ou parte dela. E dentro desse texto eu vou ministrar a palavra de Deus. Eu quero ler com vocês. Isaac orou com insistência ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela era o quê? Ela era estéril. Problema, né? Para você, para Deus não. O Senhor ouviu suas orações, e Rebeca, sua mulher, o que aconteceu? Engravidou. Diga forte, seja profeta. Diga: Deus quer ouvir uma oração sua. Diga: Ele não quer escutar uma oração, Ele quer ouvir. E há uma diferença entre escutar e ouvir. Deus está escutando muita coisa, mas quando Deus ouve, Ele atende. Salmo 40 diz o quê? Esperei com? Se não souber o Salmo 40, vai ter que voltar lá no jardim da infância, lá na escolinha bíblica. Salmo 40 diz o quê? Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e escutou o meu clamor. Ouviu. Então toda vez que você lê a palavra ouvir, você pode trocá-la por atender. Você tira o ouvir agora, atendeu. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e atendeu o meu clamor. Então, se Deus ouviu, é porque Ele está atendendo o seu clamor. E Deus ouviu o clamor de Isaac e deu à sua mulher um filho, na verdade 2. E o texto diz: e os filhos lutavam no seu ventre. Então ela disse: por que estou assim? Maria de primeira viagem, ela não tinha tido filho nenhum, e ela via os 2 meninos já numa contenda ali dentro, pentecostal puro. Então ela disse: por que estou assim? E foi consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: há 2 nações no teu ventre, e desde as tuas entranhas 2 povos se separarão. Ou seja, numa outra tradução diz: serão rivais. E um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. O Senhor já estava vendo tudo isso. A gente precisa entender uma coisa, irmãos, que nem tudo aquilo que Deus fala
o que Deus está revelando ou mostrando antecipadamente, era o que Deus queria. A gente precisa fazer essa colocação muito bem colocada. Que às vezes quando você vê Deus falando, o texto falando aqui do jeito que está, parece que Deus está determinando isso. Aí a gente vai cair no engano do determinismo, né? Aquilo que tudo está no controle de Deus e a manipulação de Deus. Deus não manipula nada. Deus deixa muitas vezes a história correr, mas Ele tem o controle dela a si mesmo, porque Ele sabe como trabalhar em todas as circunstâncias, uma vez que Ele é Deus e previu tudo. Nada pega Deus de surpresa. Quando a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, isso não quer dizer que Ele foi morto antes da fundação do mundo. Isso quer dizer que Ele viu o Cordeiro sendo morto há 2000 anos atrás. Mas antes de tudo formado, Deus já tinha visto. E na verdade, eu preguei até na quarta-feira, não tem nada que Deus não tenha feito. Diga, Deus já fez tudo. Diga, a oração que eu ainda farei daqui a 10 anos, Ele já atendeu. Nós precisamos se relacionar com Deus assim. Deus fez tudo. Revela e manifesta. Quem entendeu, diga amém. Diga, Deus previu tudo, mostrou, revelou, disse e manifestou. Então aquilo que você está pedindo, Ele já fez. Ele só vai manifestar. Diga para o teu irmão, está pronto. Diga para ela, creia. O que você quer já está pronto. Só vai manifestar na sua vida. Porque eu não consigo conceber a ideia de um Deus que ainda está fazendo alguma coisa. Ele está no futuro. Por isso que a Bíblia diz que Ele é ontem, Ele é agora e é amanhã. Então o presente para Deus, o futuro e o passado é como presente para Deus. Nesse exato momento o passado está todo aqui e o futuro está todo aqui. A nossa ideia, nosso pensamento, nossa maneira de pensar é que ela é bem aquém do propósito de Deus, daquilo que Deus realmente é. Então Deus está falando algo que Ele já viu, que Ele previu. Na sua presciência, Ele disse, há 2 nações no teu ventre, e desde as tuas entranhas 2 povos se separarão, e um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Tudo já estava visto pelo Criador. Cumpridos os dias para ela dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. O primeiro que saiu era ruivo, todo ele como uma veste de pelos, e foi chamado de Esaú, primogênito. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú. O cara vai gostar de confusão desde o nascimento. Por isso foi chamado de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se perito do caçador, homem do campo, mas Jacó, homem tranquilo, que habitava em tendas. Agora veja essa passagem. Isaac amava Esaú. Repita isso. Bota aqui. Rebeca amava Jacó. Mas vamos ler lá o de Isaac. Isaac amava Esaú. Por que ele amava? Porque comia sua caça. Agora veja como é que o amor verdadeiro é diferente. Rebeca amava Jacó. E não tem explicação. Amor incondicional. Quem viu isso no texto, diga amém. Diga assim, se o seu amor é verdadeiro, não tem uma causa, não tem uma condição. Ele é incondicional. Você vê que a diferença está clara no texto. Isaac amava Esaú, mas amava porque ele era caçador. Era aquele filho melhor, é aquela coisa extraordinária. Esse amor é um pouco comprometedor, porque não é o amor de Deus. O amor de Deus não tem condição, não impõe uma condição. E veja que claramente no texto, o texto se resume a dizer, Rebeca amava Jacó. E não amava porque ele era isso, porque ele era aquilo. É mãe, né? Todo mundo diz que mãe só tem uma. Pai também, eu acho. Jacó havia feito um guisado quando Esaú chegou do campo faminto. E Esaú disse a Jacó, deixa-me comer desse guisado vermelho, porque estou faminto. Por isso se chamou Edom. Diga comigo bem forte. Jacó respondeu. Fale forte. Jacó respondeu. Lê comigo a resposta dele. Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Você quer meu guisado? Tá,
mas você vai me vender o direito de ser primogênito. Então Esaú afirmou, o que ele afirmou? Estou a ponto de morrer, de que me servirá o direito de primogenitura? Quando você entender que muitas vezes o Senhor está mudando as coisas, está tratando as coisas, está fazendo mudanças nas coisas, e Ele está fazendo porque Ele está vendo a atitude e o comportamento de algumas pessoas, você vai entender que Deus não é injusto. Deus não faz as coisas por fazer, Ele tem critério para isso. Qualquer pessoa olha para o texto e vê o desprezo de Esaú por aquilo que era considerado sagrado. Ele disse: eu preciso disso para quê? Por que eu quero isso? Eu quero comer. Então Jacó disse: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu pão e guisado de lentilhas a Esaú. Ele fez o quê? Diga: comeu, bebeu, levantando-se, seguiu seu caminho, como se nada tivesse acontecido. A sua consciência não foi nem de alguma forma atingida. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Bem, o que é a primogenitura? A primogenitura era, segundo a lei, aquilo que dava ao primeiro filho o direito de ser o representante da família, aquele que estava de fato recebendo a maior autoridade. Ele tinha sim uma posição de destaque, porque ele era o primeiro filho daquela casa. Primogenitura é uma palavra do latim primogenitus, que significa o primeiro nascido. A este era dado 3 coisas. Primeiro, fale ali, ele tinha 2 partes da herança. E por que ele tinha 2 partes da herança? Porque caso a morte do pai, ele tinha que cuidar da sua família. A responsabilidade do primogênito não era só com ele, mas ele tinha a responsabilidade também de suprir a necessidade da sua família. Por isso ele tinha 2 partes da herança. Mas tinha algo também mais importante. Ele tinha, segundo a palavra de Deus, autoridade e liberdade. Diga: autoridade e liderança, perdão. Ele não era qualquer pessoa. Era ele quem respondia pela família. Era ele quem dava direção para a família. Era ele quem liderava o seu clã. Seus irmãos poderiam casar, construir família, mas aquele que ia substituir a liderança do pai era o primeiro filho. Ele tinha autoridade sobre toda a sua família, todos os seus irmãos. A mesma autoridade do pai recaía sobre o primeiro filho. Ele não tinha só 2 partes da herança, mas também tinha muito prestígio social. Era alguém reconhecido por sua comunidade. Era alguém reconhecido como alguém que havia sido escolhido por Deus. Um primogênito era como um profeta. O primogênito, ele tinha status de sacerdote. O primogênito, ele tinha status de alguém que tinha uma bênção maior sobre a sua vida. Então não era qualquer pessoa, não era só uma posição social, mas socialmente ele era visto acima dos seus familiares, dos seus irmãos. Por quê? Porque era reconhecido como alguém que Deus havia escolhido para ser abençoado. E no caso de Jacó e Esaú, mais ainda, porque eles eram gêmeos. Qualquer um poderia ter nascido na frente do outro, mas o Senhor permitiu que Esaú fosse primeiro, nascesse primeiro. Então ele nasceu com esse privilégio, ele nasceu com essa bênção, ele nasceu com a condição privilegiada de ser aquele que representaria a sua família. A história deveria ser contada com os 3 patriarcas: Abraão, Isaque e Esaú. Diga: Abraão, Isaque e Esaú. A gente era para estar falando aqui, no Salmo 46. O Deus de Esaú é o nosso refúgio. Mas lá no Salmo 46 está escrito: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Jacó não foi escolhido no nascimento para ser uma liderança, para ter o privilégio de ser o primogênito. E é aqui que eu quero começar a falar com você. Como alguém pode abrir mão de algo tão poderoso por causa de um prato de comida? Como alguém pode desprezar o direito de ser primogênito? Ele não apenas abriu mão, a Bíblia deixa claro que ele tratou aquilo que para Deus era sagrado como com desprezo. Irmãos,
Isso é muito forte. A pior coisa que alguém pode fazer é tratar as coisas espirituais com desprezo. Você pode colocar impedimento para tudo na sua vida, mas aprenda uma coisa hoje: nunca coloque impedimento para as coisas de Deus. Nunca deixe as coisas de Deus em segundo plano na sua vida. Nunca ignore o fato de que as coisas espirituais, elas são N vezes mais importantes do que qualquer outra coisa na sua vida. Se você não tratar as coisas espirituais com zelo, com respeito, com temor, com reverência, você não será uma pessoa bem-sucedida. Porque se tem uma coisa que Deus não se agrada, é de alguém que não trata as coisas espirituais com zelo. E ele não só abriu mão, ele não foi só um bom homem, um cara bonzinho, que não tinha nenhum tipo de vaidade. Não, o texto deixa claro que ele não só abriu mão, ele desprezou, ele ignorou tudo aquilo que muitos desejariam ter. Ele abriu mão daquilo que ele jamais poderia ter aberto mão. Se algo poderoso, algo grandioso viesse das suas mãos, ainda assim Esaú deveria ter dito: não, eu te dou qualquer coisa, menos o direito sagrado de ser um líder, um chefe, um cabeça da minha família. E isso é muito pesado. Nesses meus 26 anos caminhando com Jesus, eu sempre me preocupei com isso, porque essa passagem sempre foi na minha mente algo que eu deveria estar atento. Eu tenho aqui a minha casa e a minha família para testemunhar. Eu aprendi no começo da minha fé: sofra eu, mas não sofra a obra de Deus. Eu aprendi isso nos meus primeiros dias de fé. E eu fui perguntar ao pastor: o que é que o senhor quis dizer com isso? Ele disse assim: se você tiver que sofrer pela obra do Senhor, sofra, mas a obra de Deus não pode sofrer por você. Você não pode deixar a obra de Deus à mão. Você não pode deixar a obra do Senhor de qualquer maneira. Você não pode negociar aquilo que você está fazendo para Deus. A sua vida com Deus, o seu comprometimento com Deus, a bênção que Deus tem na sua vida é inegociável. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: não negocia aquilo que você teve o privilégio de receber de Deus. Você toca, você canta, você está na porta, você está fazendo qualquer coisa dentro da casa do Senhor. Se sinta um privilegiado. Você tem um chamado, você tem um dom, você tem um talento que Deus deu. Deus está dizendo para você: cuida, porque se você cuidar do que eu te dei, eu vou prosperar a sua vida, eu vou abençoar a sua vida, eu vou te fazer grande, para que todos possam ver que você é minha honra. Jesus disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Não abrir mão do que Deus te deu. Todos os passos que eu dei na fé, eu valorizei. Eu valorizei ter aceitado a Cristo, eu valorizei meu batismo, eu valorizei meu batismo do Espírito Santo, eu valorizei as oportunidades na casa do Senhor, eu valorizei o primeiro dia que eu subi no altar para pregar, o primeiro dia que eu subi para cantar, as oportunidades que Deus me deu, quando Deus me consagrou diácono, quando Deus me deu o presbitério, quando Deus me levou com 5 anos de crente a uma convenção no meio de um monte de pastor velho, para eu ser consagrado. Eu disse: Deus, eu não mereço estar aqui, mas Deus me dizia: porque você tem me honrado, eu te honro na terra. Olha para teu irmão que está do seu lado e diga assim: honre a Deus, valorize o que Deus te deu, e Ele te colocará em lugares altos. Ele prosperará teu caminho, Ele prosperará tua casa, Ele prosperará teu casamento, Ele vai prosperar a vida dos teus filhos. Eu vou falar mais: Deus não vai só abençoar você, Deus vai abençoar a sua descendência, Deus vai abençoar os seus netos, Deus vai abençoar a sua geração. Tem gente que vai colher a bênção de um pai e de uma mãe que temeu ao Senhor. Mas Esaú desprezou. Ele não só abriu mão, ele desprezou, ele ignorou tudo isso. O direito de ser primogênito era sagrado.
O direito de ser primogênito era algo que todo homem sonhava. E era algo tão forte que Jacó lhe fez a proposta. E aqui cabe uma reflexão. Por que será que Jacó ousou fazer essa proposta a Esaú? Sabe por quê? Porque tem gente que mostra claramente o seu desprezo pelo seu chamado. Tem gente que despreza a sua caminhada espiritual. Tem gente dentro da casa do Senhor que pela maneira que ela anda, com quem ela anda, da maneira que ela procede, eu consigo enxergar que ela não valoriza o que Deus tem para a vida dela. Vai apertar, vai apertar, vai apertar. Vai apertar, mas vai apertar, sabe por quê? Porque Deus não quer perder você. Deus não quer perder a sua vida. Deus não quer perder você como Esaú. A primeira frase que eu disse aqui hoje é que Deus vai restaurar chamados. Deus vai restaurar ministérios aqui. Deus vai te dar uma chance hoje de você repensar a sua vida, de você voltar, porque não deu tempo para Esaú voltar. E o texto sagrado vai dizer que lá na frente, quando Isaac já estava cego, praticamente sem enxergar nada, ele já sabia do dia da sua morte. Então ele queria abençoar Esaú. Ele chama Esaú e diz: Esaú, vai lá e pegue um animal, pegue uma caça, faça um guisado para mim, porque eu vou abençoar a sua vida. E ele sai correndo para pegar um animal, para pegar uma caça, para preparar um guisado para o seu pai, para que ele fosse abençoado como primogênito. Mas o texto diz que ele havia desprezado. Talvez, quem sabe, o seu pai não sabia disso, mas Deus sabe. O pastor não sabe, mas Deus sabe o quanto você valoriza ou não aquilo que Deus te deu. Tem gente que eu estou querendo fazer alguma coisa por ela, mas meu coração não abre, eu não sei porquê. Tem gente que eu estou querendo fazer, mas o meu coração não abre para fazer. Por que será? Porque eu não conheço você como Deus conhece. Agora, a hora que Deus olhar para você e ver, não tem homem na terra que vai impedir de ser feito na sua vida aquilo que Deus tem. Então não culpe o pastor da igreja, não culpe o irmão, não culpe Beltrano ou Ciclano. Olha para a sua vida e vê se você tem valorizado o seu chamado, se você tem andado de maneira que Deus tem se agradado da sua vida, do seu compromisso, da sua fé, da sua obediência. Passa o cinto, fica quietinho aí, porque hoje Jesus vai falar com você. Rebeca, quando viu aquela cena, ela disse: não, ele não merece. Ele não merece. Porque eu vi e vejo o quanto ele despreza isso. A começar pelas mulheres que Esaú escolheu para ser sua esposa. As cananeias eram as preferidas de Esaú, misturando a raça, comprometendo o propósito de Deus. Tudo isso Deus estava olhando e estava vendo. Rebeca chamou Jacó e disse: Jacó, toma aqui a roupa do seu irmão, eu vou fazer um guisado e você vai dar para o seu pai, porque ele vai te abençoar. Mas mãe, como assim? Deixa, me obedece, qualquer coisa eu vou assumir a bronca, mas você vai pegar essa benção. Essa benção pertence a você. Então ele vai com um pratinho de guisado na frente do seu pai, e quando ele chega perto, que ele abre a boca, Isaac fica meio sem entender. Quem é que está aí? É Esaú, meu filho? Não, é Jacó. É Jacó, meu filho? Não, é Esaú. Esaú? É a voz? É de Jacó. Mas o cheiro é de Esaú, porque ele estava com a roupa do irmão, o cheiro do campo. E ele chega mais perto e me dá um beijo. Quando ele chegou pertinho de Isaac, que foi beijar o pai, o texto sagrado diz que ele sentiu o cheiro de Esaú, mas a voz ainda era de Jacó. Mas mesmo assim, ele comeu o guisado, colocou a mão sobre a cabeça de Jacó e abençoou com todas as bênçãos do Senhor. E era algo tão sagrado que quando Esaú chegou com o guisado que apresentou o pai, a Bíblia diz que Isaac tremeu, ele estremeceu. E o filho disse: o que aconteceu? Não foi você que trouxe o guisado para mim? Ele disse: não. Então foi seu irmão que trouxe o guisado. E a minha bênção? Não tem bênção mais para você. Você viu, o negócio era tão pesado, o negócio era tão sério, que mesmo na condição que Jacó pegou a bênção havia sido dada e fim de papo. E Deus permitiu isso acontecer até o fim. Por quê? Por quê? Eu vou te falar por que Deus fez isso.
Às vezes a gente não entende, não compreende, porque tem gente que vai, daqui a pouco você fala assim: o que é que houve? O fulano está indo tão bem. Estava indo tão bem aos seus olhos, aos meus olhos, mas só Deus sabe como cada um está andando. Só Deus sabe como cada pessoa tem procedido na presença dele. Você aqui é a mesma pessoa que você é lá? Ou você acha que a sua vinda aqui domingo resolve tudo? Ou você acha que você entrega o seu dízimo na casa do Senhor, você já resolveu a parada? Você acha que você vem aqui, toma ceia no primeiro domingo do mês e você já resolveu a sua vida? Não, meu irmão. Deus está querendo que você saia daqui e viva todo dia como alguém que valoriza aquilo que Ele fez por você. Eu faço uma pergunta e eu quero que você pergunte comigo: por que muitas pessoas agem como Esaú? Por que muitas pessoas desprezam a bênção de Deus? 3 coisas só. A primeira é porque só querem soluções imediatas. Diga para a pessoa que está do seu lado que assim: você quer resolver seu problema logo, né? E aí, então você pega qualquer bagaceira, você faz qualquer negócio, e Deus está dizendo para você: se você tiver paciência de esperar e passar o processo, eu vou te entregar o melhor. Cutuca a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: nunca queira soluções imediatas. Diga assim: porque verdadeiras soluções vêm com o tempo. Soluções rápidas, meu amado, elas não são soluções, elas são muitas vezes a porta daquilo que não vai resolver. Ela resolve agora, mas não resolve amanhã. Ela trata agora, mas não trata amanhã. Ela gera algum tipo de satisfação momentânea, mas ela não gera nada de bom para amanhã. Quem quer solução imediata é presa fácil na mão do diabo. Você precisa esperar, você precisa aguardar em Deus, você precisa permanecer no seu propósito. Sabe por quê? Porque o processo faz parte daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Se você tem vivido uma moenda, se você tem vivido um processo brabo na mão do Senhor, na permissão de Deus, Deus está dizendo para você: passe o que você tiver que passar, mas não busque soluções imediatas. Não busque soluções imediatas, coisas que vão muitas vezes gerar em você agora uma satisfação, mas amanhã você vai ser abençoado, você vai se arrepender, porque jogou fora a bênção de Deus. Segunda coisa, por que muitas pessoas agem assim? Diga comigo: porque só estão preocupadas com o quê? Com o seu bem-estar. Elas não estão nem aí para o projeto que Deus tem na vida delas. Elas não estão nem aí para o projeto que Deus tem na vida delas, a obra que Deus tem que realizar, aquilo que Deus tem que fazer. Elas estão preocupadas com o seu bem-estar. Eu quero estar bem agora. Se eu estiver bem agora, o que Deus vai fazer amanhã não me importa. O que Deus vai fazer amanhã não me interessa. Quanto mal-estar, hein, pastora? Quanto mal-estar na nossa história. Quantos sapos, hein? Quantas coisas que nós tivemos que suportar anos de situações, de humilhação, de julgo, de coisas desconfortáveis que eu poderia ter mudado, eu poderia ter saído, eu poderia ter feito do meu jeito, eu poderia ter dado um jeito, mas nós suportamos, nós aguardamos o tempo de Deus, nós esperamos no Senhor, porque sabíamos que Deus estava tratando também a nossa vida, era processo. Diga para a pessoa que está do seu lado, bem forte, diga para ela assim: hoje você passa um processo. Diga: hoje, fala forte, hoje você vive coisas desgostosas. Fala para ela: desagradáveis. Diga assim: mas amanhã você vive o melhor de Deus. Você pode aplaudir Jesus porque Ele é lindo? Diga: eu vou suportar os dessabores de hoje. Diga assim: mas amanhã eu vou viver o melhor de Deus. Era a mão de Deus. Dá uma caixinha, dá uma caixinha. Dá uma caixinha, dá uma caixinha, dá uma caixinha. Deixa eu usar você que você vai embora amanhã. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez.
Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Cutuca a pessoa que está ao seu lado como profeta e diz para você: ei, passa o processo. Tem uma mão sustentando você na terra. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer: lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Canta. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Ele está segurando você, porque as pessoas abrem mão. Elas não querem passar o processo, elas não querem viver o propósito de Deus, elas querem soluções imediatas, elas querem apenas o seu bem-estar, elas querem permanecer em uma zona de conforto. Poxa, eu aceitei Jesus para ficar numa luta dessa, eu aceitei Jesus para viver uma perrenga dessa, para passar um problema desse. Deus está dizendo, claro que não, mas é processo e você tem que passar, porque eu estou preparando você para viver aquilo que eu tenho preparado para a sua vida. Eu estou preparando você para viver aquilo que eu tenho preparado para a sua vida. As pessoas querem satisfação imediata. Não, olha para frente, coloca o seu coração no Senhor e diga: Jesus, eu sei que tem algo grande me esperando ali, e eu vou andar mais um pouco, e eu vou caminhar mais um pouco, e o Senhor vai me sustentar mais um pouco. Eu não vou pensar no meu bem-estar, eu vou pensar na promessa, eu vou pensar no propósito que o Senhor tem na minha vida. Porque se eu pensar no meu bem-estar, se eu pensar em soluções imediatas, eu vou aceitar a proposta. E quando você aceita a proposta, você abre mão do propósito. É uma coisa ou outra. Diga assim: Deus não me fez uma proposta. Diga assim: Deus me deu um propósito de vida. É diferente, meu irmão. A qualquer proposta no meio do caminho, como eu recebi muitas propostas no meio do caminho, e eu não estou falando que era proposta para ir para o mundo, não era proposta para cantar secularmente, não. Eu recebi também, mas não eram essas. Eu recebi propostas dentro do contexto do reino, dentro do contexto da igreja, mas mesmo assim o Espírito Santo me dizia: não, espera, eles estão querendo te dar a casa de Potifar, eu te darei todo o Egito. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: a proposta do diabo não é ruim, não. Diga assim: mas está longe de se comparar com o propósito que Deus tem na sua vida. Se você crê, abre a boca e adora e glorifica. Aleluia. E a terceira coisa que eu considero mais importante, lê ali forte. Por quê? Por que as pessoas desistem do propósito de Deus? Por quê? Porque não sabem dimensionar a bênção de Deus. Como alguém pode comparar um prato de lentilha, pastora, com o direito de ser primogênito? O cara ia comprar 1 milhão de pratos de lentilha, rapaz, ia morrer de tanto comer lentilha. Por que você troca a primogenitura, a bênção, o propósito, por coisa tão insignificante? Porque você não sabe dimensionar a bênção de Deus.
Você ainda não entendeu. Quando Deus diz que é grande, você dimensiona com a sua régua. Olha para a pessoa que está do seu lado, que joga essa régua velha fora. Fala para ele, porque a medida de Deus não é a sua, o propósito de Deus não é o seu pensamento não é do Senhor. Diga assim: quando Deus fala que é grande, não dá para medir. A bênção do Senhor é sem medida. Não é 100, 100 não, sem medida. Ou seja, é impossível de se dimensionar. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga bem forte para ela: se você entender que a bênção de Deus é incomparavelmente maior do que você possa imaginar, você jamais vai abrir mão daquilo que Deus tem para você. Você vai ver a proposta e você vai dizer: é boa, mas não quero. Você vai ver a proposta e vai dizer: é boa, mas eu não quero. Por que não quero? Porque ela está longe de se comparar com aquilo que Deus tem preparado para a minha vida. Aleluia! É assim, irmão. Infelizmente é assim. Se eu voltar aqui, soluções imediatas. Deus, Abraão, vou te dar um filho. O cara chega em casa, Deus vai me dar um filho, vai me dar um filho pra gente. O que a Sara faz? O que a Sara faz? Deita com a escrava. Vai esperar tratamento e tal. Não, deita com a escrava. Soluções imediatas. Abraão coçou a cabeça e falou: é isso mesmo, nega véia? É, vá, fica tranquilo. A barriguinha apareceu, começou o desprezo, começou a luta, começou o abacaxi. O problema está agarrado aí até hoje. Até hoje tem problema. Soluções imediatas trazem problemas intermináveis. Diga comigo assim: soluções imediatas geram problemas intermináveis. Aí você vai comigo, bora para a palavra. Porque só estão preocupados com o bem-estar. Sim. A Bíblia diz que tinha um profeta na Bíblia chamado Balaão. Diga: Balaão. Fale forte: Balaão. Balaão era um profeta que tinha visões de olhos abertos. E eu vou falar para você: Deus falava mais com Balaão do que com Abraão. Não teve homem na Bíblia que Deus falou mais com ele do que Balaão. Pode olhar os textos. Deus falou com Abraão aqui, daqui 12 anos Deus falou de novo, depois de mais 11 anos para lá, Deus falou com ele mais uma vez. Não, Balaão, Deus falava com ele toda hora. Deus falava com ele todo minuto. Ele subia para o monte falar com Deus, Deus falava com ele, subia de novo falar com Deus, Deus falava com ele. Você vai ver o texto. Era um cara que tinha contato com Deus constantemente. E a Bíblia diz que era vidente e era homem que tinha visões de olhos abertos. Ele não precisava nem fechar o olho para ver. Com o olho aberto, ele via qualquer coisa que Deus mostrava para ele. Mas ele era o tipo do homem que estava preocupado com o seu bem-estar. Quando Balaque veio fazer uma proposta para ele de amaldiçoar Israel, ele não veio só com a proposta, ele veio também com algo que pudesse favorecê-lo. A premiação dele, o salário dele seria uma casa cheia de prata, muito recurso. Quando ele olhou para aquilo, ele foi diante de Deus, tentar negociar com Deus a maldição sobre Israel. Deus não deixou. E pela segunda vez ele vai novamente, a proposta aumentou. E ele chegou diante de Deus, Deus permitiu, irado, quase que tira a vida dele naquele momento, porque ele não entendeu que Deus não queria aquilo. Ele estava tão cego, ele estava tão entediado pela proposta do diabo para a sua vida, que ele não conseguiu enxergar que ele está fazendo algo que contrariava o próprio Deus. Quando a gente não entende aquilo que Deus tem para a nossa vida, a gente começa a supervalorizar coisas que Deus está perguntando assim: rapaz, você tem certeza mesmo, cara? Você tem certeza mesmo que você está valorizando isso, ou querendo comparar isso aí com o que eu tenho para a sua vida? Eu não acredito. Balaão poderia recusar tudo aquilo ali, mas pensando no seu próprio bem-estar, ele fez o quê? Ele quis aquilo e quase perdeu sua vida. O final de Balaão, filho de Baal-peor, foi triste. A Bíblia diz que nós não devemos procurar o mesmo caminho de Balaão, que foi a ganância. É aquilo que você quer satisfazer agora, vai resolver agora. É a porta que está abrindo agora, não interessa, cara. Tem um ano que você está desempregado, se essa porta não for redondinha de Deus, não entra por ela.
Você está esperando uma namorada, tem 5 anos. Se ela não vier do Senhor, mesmo se não for algo que está dentro do propósito do Senhor na sua vida, abandona isso, sai fora, nem entra. Não, porque eu preciso, né? E tal, não sei o que, eu estou desempregado. E já faz uns 2 anos que eu estou desempregado. E só arrumei um emprego que trabalha à noite. Isso é o capeta que te derruba. É o Satanás, rapaz. Mas não, porque eu tenho que trabalhar. Eu tenho que não sei o que, meu amado. Será que Deus está te dando algo para te prejudicar ainda mais? Para comprometer a sua vida ainda mais? Para Deus é melhor deixar você desempregado, pelo menos você está aqui. Não, Ele te arrumou um emprego no domingo à noite, você não está na igreja. Ele arrumou um emprego para você largar o seu ministério, você abandonar as coisas do Senhor. Eu não acredito que foi Deus que abriu essa porta. Se você quer acreditar, creia. E sabe por que você crê? Porque você só está pensando em você e não naquilo que Deus tem para a sua vida. Então Deus vai provar, gente. Deus vai permitir que o diabo bote diante da gente uma porta que seja boa, que seja agradável, que seja algo que traga em nós um sentimento de que vai resolver a nossa vida. Pois Deus está dizendo para você: nada que vier na sua direção vai resolver a sua vida. Só Deus pode resolver a sua vida. Jamais Deus te dará algo que seja laço, algo que você tenha que colocar o coração. O seu coração tem que estar única e exclusivamente no Senhor Jesus. É nele que está o seu coração. A sua dependência é dele. O seu coração está nele. Você está esperando dele. Não quero. Não quero. É meu bem-estar. Não quero. Não quero. Tem gente que só está querendo satisfazer a sua vida. Você só está pensando em si mesmo. Você só está pensando no seu lado. Agora, olha a vida dessas pessoas para você ver. Olha, vê a espiritualidade delas. Vê. Avalia o caminho. Vê se esse tipo de gente Deus vai entregar alguma coisa. Não vai. Porque troca o que é sagrado por qualquer coisa. Troca o que é de Deus por qualquer coisa. Diga forte para teu irmão que está do seu lado: você pode pegar qualquer coisa, licitar, mas avalia se isso compromete 1 milímetro do seu propósito com o Senhor. Se comprometer, pula fora. Porque você abre mão de 1, Deus te dá 2 amanhã. Você abre mão de 2, Deus te dá 4 amanhã. Você abre mão de 5.000 aqui hoje, Deus coloca 10.000 na sua mão amanhã. Você abre mão de uma posiçãozinha ali, ó, Deus coloca você no lugar 10, 20, 30, 50 vezes mais alto. Sabe por quê? Porque você provou que valoriza o que é de Deus. É inegociável. Diga: nada pode me gerar mais bem-estar do que estar no centro da vontade de Deus. E eu posso estar passando o que tiver que passar, como a pastora falou. Crente passa fome? Passa também. Crente não adoece? Sim ou não? Se fosse assim, crente também não adoecia. Crente bate carro, crente tem problema, crente perde familiar que ama, crente vive qualquer coisa como qualquer outra pessoa. Porém, o Senhor está dizendo para nós o que disse para Paulo: a minha graça te basta. A minha graça te basta. E se eu falar de alguém que não dimensionou a bênção de Deus, eu posso lembrar de um outro personagem. Sabe quem? Sansão. Diga: Sansão. Quem era Sansão? Filho de Manoá. Um homem que veio ao mundo com um propósito. Ele era nazireu. Antes de ele nascer, a Bíblia diz que Deus abriu a sua boca e revelou o seu ministério, dizendo: na cabeça dele não passa navalha, não bebe bebida forte, não toca em morto. Será um homem completamente consagrado para Deus. Um escolhido, irmãos. Um cara que Deus escolheu.
camarada que Deus quis, Sansão. Mas ele começa obstinadamente a fazer coisas que desagradariam a Deus. Ele poderia ter escolhido alguém da sua família, dos seus familiares, para se casar, mas não. Ele queria casar com uma mulher de outra nação. Ele queria fazer sempre aquilo que era contramão de Deus. E qual foi o final de Sansão? Por muitas vezes não dimensionar o valor da bênção de Deus, foi ter perdido. Porque mentindo por vezes sobre a sua capacidade, sobre a sua força, um dia no colo de Dalila ele revela que a sua força vinha do voto que ele tinha com Deus, do propósito que Deus tinha na sua vida, e que do seu cabelo não passaria navalha. Então aquela mulher, movida pela ganância e um amor erótico, entregou Sansão na mão dos seus inimigos. Ela cortou o seu cabelo, e quando ele acordou para pelejar contra os seus inimigos, ele declarou a seguinte frase: irei ter com eles como das outras vezes. Mas embaixo estava escrito: não sabia ele que o Espírito de Deus havia se retirado. Ele não sabia. E porque não dimensionou a bênção de Deus, ele acabou perdendo ela. Furaram seus 2 olhos, o colocaram numa moinha. E agora Sansão, o grande guerreiro, que matou 1000 homens com a queixada de jumento, que pegou um portão de não sei quantos quilos nas costas e arrancou com tramela e tudo, um portão de uma cidade, ele arrancou nas costas e subiu morro acima ainda, com fechadura, com dobradiça e com tudo. 300 raposas ele amarrou no rabo uma da outra e incendiou a seara de um filisteu. Ninguém tinha a força de Sansão, mas agora um homem fraco e destruído, força apenas para empurrar o moinho, cego. E todos passavam e zombavam de Sansão. É isso que o diabo quer fazer com a sua vida. Ele quer fazer isso com você. Mas nessa noite, na autoridade do nome de Jesus de Nazaré, eu quero abrir minha boca para profetizar e anular toda a autoridade do inimigo. Tudo aquilo que Satanás quer fazer com a sua vida, com a sua casa, com o seu casamento, com seus filhos, eu quero na autoridade do nome de Jesus decretar. É na autoridade do nome dele, da palavra dele. Não é que eu tenho poder para decretar nada, mas é em nome de Jesus que eu quero declarar, no nome de Jesus, que toda ação do diabo na sua vida, que toda bandeja, que todo laço, que toda investida do inferno contra você, para te persuadir a cair, a fracassar, seja anulada agora no nome de Jesus de Nazaré. Que Deus abra os seus olhos para você enxergar e pular fora do laço do inferno. Quem está recebendo, diga amém. Ele não soube dimensionar a bênção de Deus. E o que eu vou extrair, pastora, dessa história em relação ao caráter de Deus? Porque tem um problema aí, né? Primogênito era Esaú. O direito de ser primogênito estava com Esaú. Mas Deus permite que Jacó agora detenha essa autoridade e esse poder, mesmo na condição que ele se encontrava. Porque o texto é mostrar ele enganando o pai. O texto vai mostrar ele combinando com a sua mãe para enganar o seu irmão. Mas Deus permitiu aquilo acontecer. E o que eu vou extrair do caráter de Deus? Primeira coisa, que Deus é aquele que tira o direito e dá a quem quiser, sem quebrar princípio. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Deus é aquele que dá e tira. Ele exalta e abate. Ele derruba e levanta. Ele tira o poderoso do trono e bota o servo no lugar do poderoso. Sabe por quê? Porque ele é Deus. Diga bem forte comigo assim: Deus, quando quer fazer, ninguém pode impedir a ação de Deus. Deus olhou para Esaú e disse: você não merece estar onde você está. Só porque você despreza, eu também desprezo você. E lá em Malaquias capítulo 1, verso 2 e 3 está escrito o quê?
Está escrito que Deus amou Jacó, mas aborreceu. Tem uma passagem, tem um texto na século 21 que diz: odiou Esaú. Odiar é uma palavra forte? É forte. Mas tem uma tradução que diz: odiou Esaú, por causa da sua conduta, por causa do seu coração, por causa do seu desprezo às coisas sagradas, às coisas espirituais. E eu vejo que Deus, quando Ele quer fazer, Ele faz. Ele tira o direito e dá a quem quiser, sem quebrar princípio. Por quê? Porque Deus usou um princípio para colocar Jacó no lugar de Esaú. Que princípio? Diga: princípio de autoridade. Fale mais forte: princípio de autoridade. Quem disse que Jacó estava abençoado? Quem disse que Jacó estava abençoado? Isaac. Diga: Isaac. A autoridade para abençoar estava na mão de Isaac. Deus tirou o direito de Esaú, deu a Jacó sem quebrar um princípio, porque Ele permitiu que Jacó fosse para debaixo da mão daquele que tinha autoridade para dizer: você está abençoado. Deixa eu te falar uma coisa: talvez você nasceu para dar errado, mas Deus vai colocar você debaixo de uma bênção que ninguém vai entender nada. Rabacandaraia. Às vezes você não tem condição de estar lá, mas Deus sabe como vai colocar você lá. Às vezes você não tem condição de entrar, mas Deus sabe como vai fazer você entrar. Às vezes você nasceu para dar errado, e Deus está dizendo para você: ei, pode ter nascido para dar errado, mas eu sei como eu faço dar certo. Eu sei como eu faço dar certo. É só você ser fiel. É só você ser fiel. Ele tira o direito e dá a quem quiser, sem quebrar princípio. Que Ele coloca Jacó debaixo da mão de Isaac, o patriarca Isaac. E quando Isaac disse: você está abençoado, você vai ser maior que seu irmão, você vai ter a gordura da terra, você vai ter a riqueza, você vai ter as bênçãos de Deus. Isso tudo estava sendo derramado sobre a cabeça de Jacó. E eu vou falar mais: nem Deus podia tirar, porque Deus não passa por cima de autoridade. A autoridade de Isaac estava estabelecida. Ei, deixa eu te falar uma coisa: talvez você não tenha condição de ser, ou de estar, ou de alcançar, mas nessa noite eu quero declarar sobre a sua vida: se você agradar ao Senhor, Ele vai colocar você debaixo da autoridade. Diga-se: virá sobre você. Diga: virá sobre a minha vida uma autoridade que vai me colocar aonde eu não deveria estar, aonde eu não poderia estar, aonde eu não tinha condição de estar. Quem crê comigo, diga glória a Deus. Deus sabe como Ele vai fazer isso. Você não tem conhecimento, você não tem relacionamento, você não tem condição, mas Deus está dizendo: eu sei como coloco, eu sei como faço você entrar, eu sei como eu te dou autoridade para você ser aquilo que eu quero que você seja, desde que você agrade a mim. O que eu extraio do caráter de Deus nessa história? Segunda coisa, deixa eu ler primeiro o texto, Romanos 8:28, está escrito: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu. Diga bem forte: tudo vai cooperar para o meu bem, se eu amo a Deus. Quem entendeu, diga amém. Segunda coisa, diga comigo: Deus escolhe pessoas independente da condição que elas vieram ao mundo. Não importa a maneira que você veio ao mundo. Jacó veio como segundo filho, ele não veio como primogênito, mas Deus o fez o primogênito. Ele não era o primogênito, mas recebeu a bênção de primogênito. É assim que Deus trabalha. Se você olhar para a história de Israel, o primeiro rei de Israel era de uma tribo chamada Benjamim. Então, naturalmente, os descendentes de Benjamim é que deteriam o trono. O trono, eles reclamariam o trono. Um rei morre, a sua descendência é que vai ascender ao trono, naturalmente. Mas quando Deus quer fazer da sua maneira, Deus faz da sua maneira. Deus escolhe Davi. Davi já não é mais da tribo de Benjamim. Davi agora é da tribo de Judá. E talvez você diga: foi uma escolha aleatória? Foi não. Quando Jacó vai abençoar os filhos, quando Jacó vai abençoar os filhos, quando Jacó vai colocar a mão sobre a vida dos seus filhos, quando ele coloca a sua mão sobre a tribo de Judá, ele diz uma frase, ele diz: e o cetro não arredará da casa de Judá. Ele passa por Rúben, que é o primogênito, não dá a ele o direito, passa por Levi, dá outro ministério, mas quando ele bota a mão na cabeça de Judá, ele diz: o cetro não arredará da casa de Judá. Ele estava dizendo: a linhagem que o Senhor vai escolher para que o Messias venha ao mundo, para
para que o trono de Davi seja levantado, vai vir da casa de Judá. Então mesmo Deus escolhendo Saul da tribo de Benjamim, Deus tinha um projeto na frente. Deus já sabia que Saul não caminharia da forma correta. Então Deus rejeita Saul, vai na tribo de Judá para cumprir aquela oração que Jacó fez. E então levanta da casa de Judá um homem chamado Davi, filho de Jessé. Jessé, filho de Boaz. Boaz, filho de Salmão. Sabe quem era Salmão? Marido de Raabe, a prostituta. Olha que coisa louca. Deus tira a prostituta lá de Jericó, dá ela um marido nas terras de Israel chamado Salmão. Desse casamento nasce Boaz. De Boaz, olha para Ruth, de Noemi, viúva, e se casa com ela. Desse casal, Boaz e Noemi, nasce um homem chamado Jessé. E na casa de Jessé nasce Davi. E Deus fala: é Davi que eu quero. Diga para teu irmão que está do seu lado: Deus não quer saber nem a sua descendência. Ele quer saber se você ama Ele, se você é zeloso das coisas dEle. Meu irmão, vai acontecer algo na sua vida. Eu estou profetizando nesse altar. Eu quero acreditar que você está pegando essa palavra que hoje está dizendo: eu quero ser fiel a Deus, porque eu quero viver aquilo que Deus tem para mim. E eu vou te falar, você nem sabe o que Deus tem para você, porque o que Deus tem para você, Ele ainda não te revelou, Ele ainda não te falou, Ele ainda não te mostrou. Mas Ele está dizendo para você: é muito maior, é muito grande, é imensurável aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Ei, deixa eu te falar, deixa eu profetizar nessa noite. Seja fiel ao Senhor, permaneça fiel na presença de Deus. Não troque o direito que você tem do Senhor por qualquer coisa dessa terra, porque Ele vai honrar a sua vida. Você crê? Você crê? Diga: se não importa a condição que eu vim ao mundo. Então deixa eu te falar uma coisa. Deixa de churumingo, deixa de lamentação, deixa de ficar churumingando seu passado. Vamos acabar com isso. Vamos acabar com essa confusão, com essa coisa lastimável. Vamos acabar com isso. Ei, você é crente, rapaz. Não porque eu não tive um pai, porque eu não tive uma mãe, porque é isso, que é aquilo, porque eu fui ferida. Ei, para de lamber a ferida como um cachorro. Você não é mais lambedor de ferida. Você é aquele que Deus escolheu, e Ele tem promessa para a sua vida. Pelo amor de Deus, toma uma postura diferente. Porque tem gente, pastora, tem gente que a vida é lamentar. A vida é dizer que não teve sorte. A vida é dizer que tudo deu errado. A vida é dizer que as coisas não saíram, não saem do jeito que ela quer. Nasceu para sofrer, nasceu para isso, nasceu para aquilo outro. E Deus está dizendo para você: você pode ter nascido numa condição deplorável, você pode ter vindo ao mundo numa condição miserável, você pode ter vivido parte da sua vida desgraçado e de humilhação. Mas se você já entregou a sua vida para Jesus, Jesus está dizendo: ei, eu já virei essa chave. Eu já virei essa chave. Olha para a pessoa que está do seu lado, grita, fala para ela assim: entendeu? Ele já virou a chave, meu irmão. Ele já virou a chave. Ele não quer que você chegue diante dele lamentando o que você já viveu. Ele está dizendo para você agora: ei, começa a me glorificar, porque o que eu tenho preparado eu vou enviar. Não importa a condição que você veio ao mundo, a Bíblia diz, 1 Coríntios 1, 27 e 29, pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar as sábias. Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que são nada, para reduzir a nada os que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Olha para teu irmão que está do seu lado, e graças a Deus que você não é. Fale para ela: porque quando você não é,
Ele é tudo na sua vida. Adora! Abre a boca e adora! Carabacalabandarabandarabandarabaxai! Ei, lobai adorebas! Adore, 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 adore! Se você crê, adore! Se você crê, adore, adore! Dê um minuto de glória para Ele aí, vai! Você já deu glória hoje? Você já deu glória hoje? Você já deu glória hoje? Ensaia um glória para Ele! Ele choberebando, rebanara cheio, alarabacana, arabacalabaxá. Ele escolheu as coisas absurdas para envergonhar os sábios. Ele escolheu as coisas fracas. Quando eu estou fraco, quando eu estou fraco, quando eu estou fraco, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Eu sou fraco, mas Ele me fortalece. Eu não posso, mas nele posso todas as coisas. Eu não tenho, mas Ele tem tudo. Escolheu as coisas insignificantes, as desprezadas e as que são. Olha aqui, discrepância. São Ele escolheu as que são. Se Ele parasse aqui, opa, mas são o quê? Sabe o que Ele está dizendo? Você pode não ser nada, mas Ele está dizendo, você é. Não, você não entendeu não. Ele está dizendo para você que você não é nada, né? Mas no fundo Ele está dizendo que você é. Ele escolheu as que são nada, mas Ele está dizendo, é porque não é nada, é que você é. É porque você não tem, que você tem. É porque você não pode, que você pode. É porque você não consegue, que você consegue. É porque você confia em mim, que eu faço na sua vida. Ele faz. Que eu aprendo com o caráter de Deus. Lê ali. Que Deus se agrada daqueles o quê? Que assumem responsabilidades, e não daqueles que se eximem dela. Irmãos, tem uma coisa que Deus gosta, é de quem assume responsabilidade. Aquelas pessoas que estão fugindo de responsabilidade, Deus está botando lá no final da fila. Esaú rejeita o seu direito de primogenitura, sabe por quê? Porque é o tipo da pessoa que não quer assumir responsabilidade. É o tipo da pessoa que quer ver a sua vida do seu jeito. Teve um irmão que chegou para mim, quando a gente estava aqui da outra vez ainda, nesse lugar. Ele entrou ali e foi falar, pastor, eu vim aqui dizer para o senhor que eu não sei porquê e tal, nada contra a igreja, contra o senhor, mas eu estou querendo ir embora da igreja. Aí eu olhei para ele, falei assim, filho aqui, eu também. Ele olhou para mim e falou, sangue de Jesus tem poder, pastor? Eu falei, rapaz, estou aguentando também não. Isso aqui é coisa de doido, cara. Vamos sair junto. Ele disse, pastor, precisando orar pelo senhor. Eu falei, ora, velho. Ele ficou tão preocupado comigo que ele não saiu não. Ele está aí até hoje.
Está olhando para mim até hoje. Olha para teu irmão que está do seu lado e diga assim: quem assumiu responsabilidade não tem um privilégio de fugir da responsabilidade. Sabe por que você sai? Sabe por que você faz o que você quer da sua vida? Você não assumiu uma responsabilidade. Quem está comprometido com essa igreja, irmão, pode chover canivete, ele vai ficar aqui. Tem gente que está saindo da igreja, que tem nada a ver comigo, porque brigou com o irmão, bateu boca, porque o irmão ofendeu, porque falou uma coisa. Irmão, é porque você não tem responsabilidade. Se você tiver responsabilidade, você não vai deixar as coisas do Senhor. Se tem uma coisa que agrada o Senhor, e de quem está ali, ó, não abre mão do propósito. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: daqui não saio, daqui ninguém me tira, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Por que o diabo luta tanto para você sair da bênção aqui? Por quê? Porque ele sabe que Deus tem uma promessa para você aqui dentro. Ele sabe que Deus tem algo para realizar na sua vida aqui. Ele sabe que Deus tem algo para fazer na sua vida. Por isso que ele vai lutar. Por isso que ele vai botar na sua mente os pensamentos doidos. Você vai levantar um cão, um capeta, um satanás, um desviado do inferno para tentar tirar você do propósito. Mas aqueles que assumiram responsabilidade com Deus, eles não abrem mão do propósito do Senhor. E quando Deus olhou para Esaú, Deus viu um cara que estava se eximindo de responsabilidade. Porque ele tinha que dar conta da família, ele tinha que dar conta do seu clã, ele tinha que ser responsável pelos seus familiares, pelos seus irmãos, e ele não estava querendo isso para a sua vida. Mas Deus olhou para Esaú, um cara que estava louco para pegar aquilo. Ele estava dizendo: eu quero, e ele queria tanto, que hoje a gente tem que falar: Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga bem forte para ela: se você tem responsabilidade com as coisas de Deus, você será reconhecido pelo nome de Deus na sua vida. Aonde você for, Deus vai marcar a sua história. Aonde você entrar, Deus vai entrar com você. O que você fizer, Deus vai botar a mão. Porque quem está fechado com Deus, Deus está fechado com ele. O Senhor disse a Josué: o que ele disse? Não te ordenei isto? Esforça-te, ser o quê? Corajoso. Não tenhas medo, nem te assustes, porque o Senhor, teu Deus, está contigo, por onde quer que andares. Diz aí para ele: não tenha medo de assumir responsabilidade. O Senhor te ajuda, o Senhor é contigo. Diga: o que você fizer, o Senhor vai botar a mão dele em cima assim, ó. Se você tiver que assumir uma responsabilidade, Deus está dizendo: assume. É para me honrar, é para me glorificar, assume, porque eu vou honrar a sua vida. Eu vou honrar. A gente tem projeto de célula na igreja. Tem gente que tem medo. Deus quer alugar a sua casa por 2 horas por semana, mas você não quer. Você tem medo de ter responsabilidade, porque eu vou ter que fazer isso toda semana. Amado, quem sabe é uma célula dessa que vai dar galardão para você chegar diante de Deus e amanhã você ter sua recompensa. Já parou para entender quantas almas vão aceitar Jesus dentro da sua casa? Já parou para entender quantas vidas vão ser batizadas? E Deus está dizendo: eu estou usando a sua casa e eu vou pagar bem. Eu vou pagar por cada minuto que você abriu a porta da sua casa para eu entrar lá. Eu vou pagar o aluguel de 2 horas. Eu vou prosperar a sua casa, eu vou prosperar a sua vida. A Bíblia diz que a arca do Senhor, ela parou 3 meses na casa de Obed-edom. E o texto diz, ele declarou dizendo que Deus prosperou a casa de Obed-edom. Aonde a arca de Deus entra, a prosperidade de Deus entra também. Tanta gente que está aqui, irmão, com talento. Você quer pregar aqui? Vem. Você sentir a lapada. Você acha que eu cheguei aqui como? Como é que você acha que eu cheguei aqui? Você acha que isso aqui é cor de homem? Você acha que isso aqui é inteligência humana? Você acha que isso aqui é capacidade de homem algum? Isso aqui é Deus dizendo: fiel no pouco, coloco no muito.
Sabe onde você me encontrava? Em pleno domingo, meio-dia, lá em Santa Rita, no meio da rua. Eu, um irmão e outro, e uns 4 pingus e a pastora. Sol quente descendo e eu cantando: eu agora sou de Deus. Ei, Vaz, vem cá, vou orar por você. No meio da rua. 2 anos dentro do presídio, fazendo trabalho em cadeia 2 vezes por semana. Entrando em hospital de manhã, saindo 5 horas da tarde, porque eu tinha que orar por todo mundo. Você vai no hospital orar por uma pessoa, e você vai de 4 em 4. Ei, pastor, ora por mim. Ei, pastor, ora por mim. Você entrar às 9 da manhã, sai às 5 horas da tarde. Eu não comecei aqui não. Aqui é apenas a consequência daquilo que eu plantei lá atrás. Se você está pensando que a moleza está aqui todo domingo e quarta-feira nesse altar, alimentando as pessoas, tendo que subir aqui com Deus na vida. Qual é o pregador que está aqui toda semana? Qual é o cantor famoso que está aqui toda semana? Qual é o Cláudio Duarte? Qual é o Zubirá, o Desserá que está aqui toda semana para a igreja estar como está aqui, meu amado? Isso aqui não é homem, isso aqui é ação do Deus Todo-Poderoso. Entenda, se você assumir pequenas responsabilidades, Deus te entregará grandes coisas. Mas se você é incapaz de assumir pequenas coisas, incapaz de se comprometer com Deus, de abrir a porta da sua casa para poder as almas se converter lá dentro da sua casa, e então a sua casa não será mais uma casa qualquer, será a moradia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque se você está fazendo um negócio desse, Deus tem interesse nisso. E se Deus tem interesse nisso, Ele vai ser sócio seu dessa casa. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: Jesus paga bem o aluguel da tua casa. Agora, se você vai abrir a porta da sua casa para entrar um projeto de Deus, não é você que vai mandar lá não. Quem vai mandar lá é Jesus, viu? Não é você que vai mandar. A sua casa é a hora que a célula não está acontecendo, mas a hora que a célula está acontecendo, quem manda lá é Jesus, rapaz. Ou então não precisa abrir a porta da sua casa não, que não será do seu jeito, será do jeito que tem que ser. Que tem gente que até quer fazer as coisas para Deus, mas quer do jeito dela. Aqui não, já fazer do jeito de Deus. Aprender a ser sujeito, a ser submisso à autoridade. Ou então, Deus não precisa do seu trabalho. Aqui o recado é direto, não tem conversa não. Quer a benção? Assume pequenas responsabilidades, e Deus vai colocar na sua mão coisas grandes. Cutuca teu irmão que está do seu lado, diga assim: pega um negocinho, irmão, pega um negocinho. Fala para ela, assume um negocinho com Deus aí. Pode ir devagar, mas vai assumindo, irmão. Mas não é assumindo, é voluntário não. Voluntário não presta não. O negócio é assumir compromisso. Você não é voluntário na sua empresa, você não é voluntário lá no seu emprego, não é? Ah não, porque aqui eu faço sem receber nada. Quem falou para você que você faz sem receber nada, rapaz? Você pode não receber real, ou você pode não receber dólar, mas você recebe de Deus, é Deus que está pagando a você. É uma mentira fazer coisa para Deus e não receber nada. Papo furado. Você está falando que Deus é enrolado, que Deus não paga bem? Cutou a pessoa do seu lado, diga assim: Ele não paga nessa moeda podre, Ele paga na moeda do céu. Ele paga quando o diabo quer levantar contra você, Ele dá um tapa na cara do cão e derruba. Ele paga quando a doença quer chegar na tua casa, Ele fala: essa doença não vai chegar não. Ele paga quando o diabo quer tocar no seu casamento, e o senhor fala assim: não, nesse casamento você também não toca. Então Ele está pagando, e Ele está pagando bem. Deixa eu terminar. O que é que eu vou tirar? O que é que eu vou extrair do caráter de Deus dessa história? Fale forte. Que a bênção e a honra de Deus estará sempre reservada para os que valorizam as coisas espirituais. Cutuca teu irmão que fala bem forte. Se você honrar a Deus, valorizando o que é dele, a bênção e a honra
vai acompanhar você. Valorizou a bênção, honrou a Deus, valorizou aquilo que é espiritual. Deus vai dizer para você: está fechado comigo, onde você for a bênção está com você. 1 Samuel 2,30 está escrito. Deus está falando de Saul agora. Portanto, o Senhor Deus de Israel declara: na verdade eu disse que a tua família, família de Saul, e a família de teu pai me serviriam para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, pois honrarei os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Esse papinho de Deus é amor, que Deus ama e tal, então pá, Deus quer ver como você caminha com Ele, cara. Deus quer ver o seu procedimento, Deus quer ver a sua maneira de caminhar. Eu vou te falar uma coisa: salvação é uma coisa bem à parte disso tudo que eu estou falando aqui. Por quê? Porque salvação não tem mérito. O mérito é todo em Cristo. Não é o que eu faço, é o que Ele fez. Mas se eu estou na fé só para ser salvo, eu sou ignorante. Porque o Senhor está falando que além da salvação, eu posso viver de maneira que eu vou juntar o que no céu? Eu vou juntar o que no céu? Tesouro. Diga tesouro. Jesus disse: juntar tesouro aonde? E como é que eu vou juntar tesouro no céu? Vivendo, caminhando de maneira que eu valorize as coisas espirituais. Como é que uma pessoa que viveu relaxadamente pode se comparar com uma pessoa que está vivendo fielmente? Como é que aquele que está vivendo de forma relaxada, ele tem o mesmo patamar de honra daquele que está vivendo para honrar a Deus? Isso não existe. Por isso que ele está dizendo: eu escolhi você, Saul, e a sua casa para eu honrar, mas você não me honrou, cara. Você não me honrou. E eu vou mudar. Eu cancelei essa minha palavra. Longe de mim tal coisa. Eu não vou fazer mais isso. Pois honrarei os que me honram, mas os que me desprezam serão o quê? Desprezados. Se você não valoriza as coisas espirituais, se você não se dedica para as coisas espirituais, se você não acredita que honrar a Deus com a sua vida é algo que Deus agrada, você está querendo o que de Deus? Por isso que eu estou falando para você: vale a pena você rever isso. Vale a pena você voltar atrás. E por fim, o que nós traímos do caráter de Deus? Dele forte. Que Deus espera que você preserve a sua bênção. Se não, que volte enquanto há o quê? Há tempo. Se você já está na bênção, segura ela. Mas se alguma coisa aconteceu no caminho e você acha que vacilou, que você trocou a bênção de Deus por outra coisa, Deus está dizendo para você hoje: ainda dá tempo de você reformar isso. Não deu tempo para Saul, porque ele esperou muito. Esperou o dia que o pai ia abençoar o irmão. Se ele tivesse voltado atrás, se ele tivesse feito aquela besteira toda, tivesse falado com seu irmão: meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, eu vou voltar atrás disso aqui. O que eu preciso fazer para reparar isso aqui? Mas eu não vou abrir mão da minha bênção, não. Tivesse conversado com o pai dele, Deus poderia ter mudado tudo aquilo, mas ele não fez. Ele simplesmente viveu a sua vida. A Bíblia diz que ele bebeu, comeu, levantou-se e foi. Esse é o caminho. Ele simplesmente ignorou o fato dele ter sido escolhido para ser primogênito. Deus falou: tudo bem, ó. Da mesma maneira que você tratou a minha bênção, da mesma maneira que você tratou o que eu te dei, eu vou tratar você. Você desprezou a minha bênção, eu desprezo você. Você não vai receber isso. Olha o que a palavra de Deus diz em 2 Crônicas 39, verso 9: se vocês voltarem para o Senhor, os que capturaram os seus irmãos e os seus filhos terão o quê? Misericórdia deles, e eles voltarão a essa terra, pois o Senhor seu Deus é o quê? Bondoso e compassivo. Ele não os rejeitará se vocês se voltarem para Ele. E Ele ainda diz ainda, em Isaías 1:18: vinde e raciocinemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, e eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Irmãos, a escarlata e o carmesim são colocados nesse texto por dois motivos. Ele não é apenas porque eles são vermelhos, é uma tintura. É porque quando o carmesim e o escarlata caía num pano, numa roupa, pastora, ele não saía mais. O Senhor está dizendo o seguinte: ainda que a mancha
seja uma mancha que não consiga sair, nada tire. Eu vou fazer uma coisa em vocês, eu vou tornar essa mancha branca como a neve, e eu tornarei como a lã. Diga: branca como a neve. Você sabe que o Senhor falou isso? Tem uma coisa interessante quando Ele diz isso. A questão da lã, a questão da neve. O que acontece quando a neve cai? E ela cai em abundância sobre um local. Ela cobre todas as imperfeições. Sim ou não? Deus está dizendo para você e para mim que ainda que haja muita imperfeição, a neve é o que Ele vai fazer na sua vida. Todas as imperfeições serão anuladas. Se você se voltar. E por que Ele está dizendo da lã? Porque a lã não é aquilo que está de fora para dentro, mas é aquilo que está de dentro para fora. A lã nasce no animal, e Ele está dizendo: da mesma maneira que o pecado seu pode ser vermelho, eu vou fazer crescer uma lã, algo de dentro para fora em você, algo que vai produzir brancura em lugar daquilo que manchou a sua vida. Essa noite Deus está falando para você que você ainda tem chance de ser alguém que não vai permitir que nenhuma proposta tire você do propósito de Deus. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Quantos querem receber essa oração? Diga amém. Fica de pé. Pode cantar isso. Ouça esse louvor. Tudo que eu queria era falar contigo, mas tempo pra mim você não tem. Tudo que eu queria era ser seu amigo, mas o meu espaço você preencheu também. Nunca mais conversamos de madrugada, e em soluços já não ouço tua voz. Que saudade eu tenho das nossas conversas, dos segredos que haviam entre nós. Foi por isso é que eu fechei as portas, pra ver se você se lembrava de mim. É, Jesus. Já não dá pra viver nessa indiferença. Não, eu não suporto mais viver assim. Seus negócios são mais importantes do que eu. É, Jesus. Já faz muito tempo que eu ouvi você me chamar de meu amigo. Que saudade eu estou de você. Marquei esse encontro porque eu precisava conversar contigo. Que é tempo de voltar, de se arrepender. É tempo de reatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Quero ser o seu amigo de verdade. Meu Deus. Senhor, coloca a mão no teu coração agora, seu peito. Eu quero orar nessa noite, Pai, e quero pedir ao Senhor que nos ajude, Deus, a viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, sem que a gente recue 1 milímetro disso. Eu sei que não é fácil, o Senhor sabe também,
Porque muitas são as lutas, os problemas, as dificuldades, e muitas são as bandejas e as propostas que chegam. E muitas vezes, Pai, a gente pode de alguma maneira estar desapercebido a isso. Jacó viu uma oportunidade, mas eu acredito piamente, Senhor, que Esaú teve a chance de recusar. Ele teve a chance de dizer não. O direito de ser primogênito eu não abro mão. Ele teve a chance, ele tinha um livre-arbítrio. Ele poderia ter aberto a sua boca e dito isto, porque da mesma maneira que Jacó desejou muito a primogenitura, Esaú poderia ter valorizado aquilo que ele já tinha. E o Senhor não escolheu Jacó deliberadamente. O Senhor viu o desprezo de Esaú, e porque viu o desprezo de Esaú, amou Jacó, amou a atitude do coração de Jacó. Era como se Esaú não merecesse aquilo que ele estava recebendo. Ele não merecia ter o que ele estava, que ele tinha o direito de ter, porque o primogênito era ele, era direito dele. Mas o Senhor permitiu que esse direito fosse passado dele, e que a bênção do seu pai sobre o primogênito fosse dada sobre a vida de Jacó, porque o Senhor viu o coração de Jacó. Mas aqui nesta noite eu quero fazer uma oração, e quero pedir ao Senhor que, assim como o Senhor é Deus soberano e que pode agir de todas as formas e maneiras para fazer o teu nome ser glorificado, que o Senhor glorifique o teu nome na nossa vida, e não permita que o adversário venha nos roubar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Não permita que o nosso coração venha pender nem para a direita e nem para a esquerda. Que nenhuma proposta, por melhor que seja, por mais atraente que seja, por mais especial que seja, ela venha nos remover do propósito do Senhor. Que o pecado não nos roube de Deus. Que a toda oportunidade que venha nos tirar do projeto, daquilo que a gente tem feito para o Senhor, saia do nosso caminho. Que a gente jamais olhe com um olhar de ganância, que a gente jamais olhe com um olhar cobiçoso, invejoso, mas que a gente possa, no nome de Jesus de Nazaré, poder valorizar aquilo que o Senhor tem nos dado. Ainda que os nossos olhos não possam ver, eu acredito que se a gente crê no que o Senhor quer fazer na nossa vida e tem para a nossa vida, a gente vai receber mesmo sem ver, e o Senhor vai fazer o sobrenatural acontecer. Eu quero orar nessa noite, porque quem sabe tem alguém que abriu mão, em algum momento recuou, em algum momento trocou a bênção por alguma outra coisa. Quem sabe até alguém que desistiu da sua caminhada, da sua fé. Quem sabe alguém que está aqui hoje, Pai, que por causa de uma situação deixou a tua casa, por causa de uma bandeja deixou a tua casa, por causa de uma proposta deixou a tua casa, deixou a fé, deixou o caminho, por causa de uma situação qualquer, parou no meio da caminhada. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor restabeleça o teu filho hoje, que o Senhor coloque o teu filho de novo na videira verdadeira, agora enxertado. Que o Senhor venha trazer, ó Pai amado, sobre a vida do teu filho, Pai querido, um refrigério para a sua alma. Porque muitas vezes a perturbação, a inquietação do seu coração e eu vou dizer, não é outra coisa, ele ter saído, Pai amado, muitas vezes do propósito do Senhor. Se tem uma coisa que tem roubado a paz do teu filho, se tem alguma coisa que tem roubado a tranquilidade da alma do teu filho, do espírito do teu filho nessa noite, Pai, eu me preocupo que pode ser alguma coisa, Senhor, que tenha afastado o teu filho do propósito de Jesus. Eu quero orar nesta noite e quero pedir ao Senhor, no nome do Senhor Jesus, não permita, Pai, que a gente despreze a bênção do Senhor como Esaú desprezou. Não permita, Pai, que a gente venha, Pai querido, trocar a bênção de Deus, o propósito que o Senhor tem na nossa vida, por qualquer outra coisa que chegue na nossa vida com uma solução imediata, alguma coisa que venha promover um bem-estar imediato, momentâneo na nossa vida. Que o Senhor não permita, Pai, mas que os nossos olhos agora se abram para dimensionar a bênção de Deus e poder dizer e declarar pela fé: muito maior é o que o Senhor tem preparado para nós, muito maior é o que o Senhor tem preparado para a nossa vida, não só na eternidade,
eternidade, mas aqui também tem coisas que nós vamos viver aqui, tem promessa que nós vamos viver aqui, tem propósito que nós vamos viver aqui nessa terra. Eu tenho vivido, por que o teu filho não vai viver? Eu tenho experimentado aqui, Pai amado, por que o teu filho não vai experimentar? Olha de onde eu vim, olha quem eu era, olha o que nós passamos, Pai amado, nessa caminhada. Olha o que nós tivemos que enfrentar, Senhor. Abrir mão, negar a si mesmo. Quanta humilhação, quanta carência, quanta necessidade, quanta dificuldade nós tivemos que atravessar. Parecia que aquilo não ia acabar nunca. Parecia que aquelas lutas eram intermináveis. Parecia que aquelas lutas não iam, elas iam permanecer na nossa vida. Mas o Senhor sempre gerava no nosso coração a esperança. E quando alguma bandeja fácil vinha, o Senhor nos afastava dela e dizia: permanece fiel, porque lá na frente eu vou honrar a sua vida. E foi o que o Senhor fez e tem feito na nossa vida hoje. Por isso eu quero orar pelo teu filho aqui agora. E quero pedir ao Senhor que o Senhor corte todo laço armado que queira de alguma maneira gerar na vida do teu filho um embaraço. Tem coisa que vem na nossa vida só para embaraçar a gente, só para atrapalhar a gente, só para gerar um prejuízo na nossa vida. Tem gente que se embaraçou 1 ano, 2, 3, 4, só perdeu tempo, não resolveu nada, só não cresceu, não progrediu, não andou para frente, só andou para trás. Meu Deus, se eu estou embaraçado com uma coisa que o Senhor tem me feito andar para trás, o sangue de Jesus tem poder nessa noite. Eu quero pedir ao Senhor: joga por terra tudo aquilo que só está embaraçando a vida do teu filho, tudo aquilo que só está atrapalhando a vida do teu filho, Senhor, tudo aquilo que só está tirando o teu filho do propósito do Senhor, joga por terra hoje. Quem pode dizer amém comigo aqui? Quem pode dizer glória a Deus? Em nome de Jesus de Nazaré. Eu quero voltar para o propósito. Eu estou afastado do propósito. Sai do teu canto agora e vem aqui na frente. Mas sai agora. Sai agora, meu irmão. Você ouviu a palavra? Será que é para outra pessoa? É para você. Deus está falando com você. Sai e vem agora, vem agora. Eu quero voltar para esse propósito. Eu quero voltar para o propósito. Eu não vou desprezar a bênção como Esaú. Vem chorando, minha filha. Pode vir, sai do seu lugar. Sai do seu lugar, pede licença à pessoa que está do seu lado e vem agora. A igreja só aplaude o Senhor, só glorifica o Senhor. Hoje é noite do Senhor restaurar. Pode vir, pode sair do teu lugar, pode sair agora. É noite de restauração. É noite de restaurar propósito aqui neste lugar. Sai do teu lugar agora. Pede licença à pessoa que está do seu lado. Não tenha vergonha, não tenha medo. Deus está chamando você aqui agora. A igreja vai só aplaudindo Jesus. Vem, filho. Quis construir um templo. Eu não admitia que você morasse. É noite. É noite de Deus restaurar projeto aqui hoje. Pode sair do teu lugar e vir aqui agora, porque Deus vai fazer algo novo. Tantos projetos. Pode aplaudir, igreja. Fiz tantas coisas que você não me pediu. Sai do teu lugar. Volta para o centro da vontade de Deus. Volta para o propósito de Deus nessa noite. Era que a estrutura não traria a tua presença para mim. E o que você amava naquela velha tenda era eu. Tudo era puro e simples. O Senhor está te chamando. Voltar ao lugar. O Senhor está te chamando nessa noite. Só você e eu. Esaú perdeu a chance, mas o Senhor está te dando uma nova chance. Quero voltar ao lugar. O
Senhor está restaurando a sua vida hoje, restaurando o seu ministério, restaurando o seu chamado, restaurando a sua vocação. Toma uma decisão diferente hoje. Sai do teu lugar e vem aqui na frente entregar a tua vida para Jesus. Vem fazer um concerto com Jesus. Vem fazer uma aliança nova com o Senhor. Aleluia, a igreja glorifica o nome de Jesus. Sai do teu lugar e vem agora. Amém. Tem mais gente aí? Esaú não teve mais chance, mas você está tendo chance. Vinde, raciocinemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como lã. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. O Senhor está restaurando você novamente. O Senhor está te dando a chance de você restaurar sua fé, sua vida, seu ministério, seu chamado. Quem sabe você que está aqui, você abriu mão de alguma coisa e Deus está dizendo: ei, a hora é agora, e eu quero fazer algo novo na sua vida. Tem mais alguém nessa noite? Tem mais alguém nessa noite? Vem, filho amado, vem em meus braços. Eu acredito que ainda tem. Descansa. Vem, meu filho. Vem bem chorando. Vem porque Ele escolheu, Ele chamou. Foi Ele que escolheu. Pode chorar, porque foi Ele que chamou, foi Ele que separou. E Ele está dizendo: eu restauro. Ele restaura tudo. Com meu amor, Ele restaura, Ele restaura. quero olhar em teus olhos. Tuas feridas sararei. Pai meu, Pai. Ele restaura tudo nessa noite. Meu papai. Ele restaura a tua fé, Ele restaura a tua vida espiritual, Ele restaura o teu tempo de comunhão, Ele restaura o teu ministério, Ele restaura o teu chamado. Ele está restaurando, Ele está restaurando. Esse é o poder da graça. Esse é o poder da graça. Esse é o poder da graça. A graça está restaurando você aqui hoje. Que coisa linda, irmão. Que coisa linda, irmão. Eu acredito que ainda tem gente para ser restaurada aí. Eu acredito que ainda tem gente para vir. Eu acredito que ainda tem gente para vir. Me adotou. Ele está te chamando. Seu amor me encontrou. Vem. Eu era órfão, hoje sou filho. É a noite de restauração. É a noite de filho voltar para a casa do Pai. É a noite de restaurar o ministério. O Senhor está restaurando chamados. Seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Você pode aplaudir o Senhor. Canta. Estende a mão para cá, vamos orar por eles. É noite de restauração. Senhor, eu oro pelos teus filhos aqui.
Esaú não foi alcançado pela graça, mas os teus filhos estão sendo alcançados pela graça. Essa é a diferença. Nós estamos vivendo a graça de Deus, e porque estamos vivendo a graça de Deus, o Senhor tem condição de restaurar o nosso chamado. O Senhor tem condição de restaurar a nossa vida. O Senhor tem condição de restaurar a nossa fé. O Senhor tem condição de restaurar o nosso ministério. Aleluia! E é o que está acontecendo aqui agora. O Senhor não abriu mão de nenhum deles. 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 O Senhor está fazendo algo novo. É uma decisão. É uma decisão importante. É uma decisão importante que você tem que tomar publicamente, de servir a Jesus, de caminhar com Ele. E eu oro, Deus, pedindo ao Senhor que derrame sobre eles o teu perdão, o teu amor restaurador, a tua graça, a tua compaixão. Que o Senhor derrame sobre eles a tua misericórdia, e que o Senhor dê aos teus filhos a condição de vida nova, uma vida restaurada, uma vida pronta para viver o novo de Deus. Apaga os seus pecados, apaga as suas transgressões, apaga tudo aquilo, Deus amado, que levou o teu filho a um sentimento de morte, a um sentimento de frieza espiritual. Hoje o Senhor está restaurando tudo. O Senhor está trazendo a condição do novo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Assim eu os abençoo, no nome de Jesus. A igreja diga amém. Diga glória a Deus. As palmas que louvam o Senhor.